Olá, estamos no Campo com as OETs, programa que traz o trabalho simplesmente da ciência, da inovação, falando sobre o protocolo 5811, o controle parasitário. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Pablo Paiva, gerente de produtos das OETs, para estar aí nesse bate-papo conosco, trazendo mais informações. Muito obrigado por nos atender e estar conosco, Pablo. Olá, Devanir. Olá, pessoal. É um grande prazer para nós trazer mais um pouquinho aqui de conhecimento, de resultado das pesquisas, né? E o que pode impactar de forma positiva para a nossa pecuária, né? Isso é importante. O momento é oportuno, a valorização, nós vamos falar um pouco mais e vamos falar também das métricas, dos números que traz, os resultados financeiros do protocolo e, portanto, nós teremos a participação do nosso Antônio Schacker, o Schacker do Integra Instituto de Métricas Agropecuárias, que já está conosco remotamente e vai participar do nosso bate-papo aqui no Campo com as OETs. Olá, Schacker, muito obrigado por estar nos atendendo e compartilhando conosco aí mais um pouco das experiências dos números avaliados. Olá, Deva, muito bom estar aqui com você, com nossos amigos das OETs, com toda a turma aqui do canal. Então, vai ser um papo delicioso sobre algo transformador. Isso é importante. E vale dizer, Pablo, que nós já vamos falar um pouco dos números que trazem todo esse trabalho. No estudo recentemente publicado na revista Animal Reproduction Science, mostrou que o controle 5811 com trel e sidequitin traz impactos positivos, além do controle da verminose na seleção de novilhas precoces, como, por exemplo, o aumento da ciclicidade em 4% e na taxa de prenhez final em 5%. Com isso, claro, nós já cumprimentamos o Schacker, mas é importante, viu, Schacker, falar um pouco, não só desses números, mas primeiramente eu gostaria que você falasse um pouco do histórico do trabalho do Instituto, que você, como diretor, está à frente, e vamos conhecer um pouco mais desses dados, Schacker. Legal, David. Esse ano nós estamos completando já 24 anos medindo propriedades aí pelo Brasil e praticamente estamos já com 550 propriedades acompanhadas com todos os números, são mais de 2 milhões de animais, são mais de 2 milhões de hectares também monitorados. Então, nós estamos tendo essa linda oportunidade de conhecer com a máxima profundidade quais são os resultados que, de fato, a pecuária é capaz de entregar. E o mais interessante nessa jornada toda que realmente existe um grande negócio, que é a atividade pecuária, que muitas vezes eu desafio outros empresários, empresários de outros setores, a superar os resultados econômicos de uma pecuária profissional. Então, a gente tem aí, tá nessa jornada, onde nossa missão é realmente potencializar a capacidade do produtor em gerar resultados, usando números, usando profissionalismo, usando métrica, né, Deva? Não tenha dúvida, esses números são extremamente importantes dentro desse ambiente que nós estamos vivendo. Agora, Pablo, nós falamos de uma taxa de 4% de ciclicidade e uma taxa final de prenhez de 5%. Números impactantes, né? Sem dúvida alguma, Devanir. E assim, só para contextualizar um pouco, esse protocolo do 5811, ele foi desenvolvido lá atrás em 2015. A gente fez os primeiros estudos com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para que a gente mostrasse o impacto da verminose no mundo atual, né? Porque a pecuária evoluiu, os produtos também evoluíram. Daquele momento para agora, a gente continua tendo impacto da verminose nos animais, principalmente na recria, né? Chega a ser em torno de 40 quilos. E aí a gente quis ir além. Foi quando a gente teve o estudo do 5811 na época e a gente quis ir além. Qual que é o impacto do controle 5811 na recria dos animais super precoces? Porque um grande desafio que a pecuária tem hoje, aí eu estou falando da pecuária comercial,
como reduzir o período de recria dos animais, né? A gente precisa ter uma pecuária mais produtiva. E o 5811 se encaixa perfeitamente, porque você controla a verminose e tem impactos ligados, obviamente, à performance dos animais e impactos relacionados à reprodução, que é isso que você está falando, né? Agora, quanto vale isso na prática para o pecuarista, né? Esse é um ponto que todo mundo fala, mas é uma aplicação de um vermífugo a mais em agosto. Será que vale a pena? Né? Eu acho que vale. Pelos dados que a gente viu, com certeza vale. O Schacker analisou para nós os dados financeiros. Eu acho que isso é um negócio, igual ele falou, é revolucionário. Né? É um negócio que faz a gente pensar muito, principalmente quem está no dia a dia das fazendas ali, precisa pensar e dar um jeito de implantar isso aí, porque é um caminho sem volta. Não tenha dúvida, é isso que nós vamos entender um pouco mais. Ô Schacker, quais os desafios para a fazenda que quer implantar a seleção de novilhas precoces? Muito bem, Débora. São dois aspectos fundamentais nessa jornada da precoce. O primeiro é entender que nós estamos, inclusive, numa campanha, viu, Débora? Deixa eu fortalecer aqui. Que campanha é essa? Nós queremos deixar de chamar essas novilhas de precoce, essas de 14 meses, e chamar as de 24 de tardias, né? Claro que é uma brincadeira séria aqui, mas a jornada é essa. São dois aspectos fundamentais. O primeiro é um aspecto genético, né? Você precisa ter o gene da precocidade. Se não houver o gene da precocidade, não adianta por peso que ela não vai emprenhar, não vai ter desempenho. E o segundo aspecto, considerando que a premissa inicial é ter esse gene da precocidade, é o aspecto de ter peso, né, na data que a gente precisa. Então, tem que se trabalhar esses dois aspectos, que é o desempenho técnico e o desempenho genético desses animais. Isso passa a ser relevante, que as fazendas que estão nessa jornada, é uma jornada realmente de médio e longo prazo, elas, em média, entregam 22% mais de geração líquida de caixa do que as fazendas que não conquistaram esse êxito. Mas eu faço uma ressalva. Tem que fazer bem feito, tem que fazer certo, tem que estar preparado para essa jornada que, naturalmente, como tudo que é relevante na vida, né, Débora, não tem nem caminho curto e nem caminho fácil, né? Perfeito. Agora, aliando o que o Pablo disse e os números que nós temos e o que o Schacker disse, Pablo, enfim, não adianta simplesmente pegarmos o protocolo 5811, fazer a sua utilização, mas ele precisa ser acompanhado, ele precisa ter um projeto, aonde nós queremos chegar, como Sim. nós iremos chegar. Né? Então, é importante, vamos deixar de falar de precocidade, vamos falar das fêmeas de 24 meses tardia. Agora, nos dados que você avaliou, Schacker, o que mais te chamou a sua atenção? Olha, o que mais chamou a atenção, Deva, realmente foi que esse protocolo tem uma potência de aumentar em 27% o resultado final da operação. Então, isso, para a produção de bezerro. Então, isso é muito, muito importante. Basicamente, esse processo, ele aumentou a fertilidade, reduziu a perda pré-parto e aumentou em 9% o número de bezerros desmamados dessa categoria. 9%, o Antônio Carlos mais tarde vai falar, ele é um grande gestor, um grande produtor, fala assim, poxa, eu produzi 9% mais animais, é algo muito, muito sério. E como consequência do aumento da produtividade, com um processo muito simples, que é uma dose de vermífugo no mês 8, faz com que você produza esses animais mais baratos, porque praticamente 90% de tudo que eu gasto para produzir um bezerro, eu gasto com a vaca. Então, o que acontece? Aquela vaca que deu vazia, ou que não desmamou um bezerro, o bezerro que desmamou vai ter que pagar essa conta. Então, conforme mais bezerros eu desmamo, mais barato ele se torna. Então, você tem aí um protocolo que aumenta a quantidade de desmame, como consequência, diminui o custo desse bezerro, aumenta a margem e faz com que o volume, que é o volume maior de animais desmamados, aumente essa potência econômica, utilizando-se aí um protocolo técnico que aumentou a fertilidade, reduziu a perda pré-parto e aumentou a taxa de desmame dessas propriedades,
sempre tratando das novilhas precoces, no estudo publicado aí, num dos mais respeitados periódicos mundiais de reprodução animal, né? Pablo, isso significa o seguinte, lucratividade, né? Nós falamos em 27%, nós falamos em 9% de aumento de resultado efetivo, né? Então, a verminose tem muitos impactos que precisam ser estudados, e aí na parte reprodutiva fica muito claro isso. Exato, Devanir. Um ponto que eu falo, né? Toda vez que a gente vai falar de precocidade sexual, principalmente com o selecionador, para ele já é claro, né? O que é o impacto da seleção da novilha precoce dentro do sistema, né? Todo mundo fala isso, os programas de melhoramento genético são grandes ferramentas que auxiliam nesse processo de seleção. Agora, você falar de precocidade, de genética, de nutrição e esquecer da verminose é a mesma coisa de você plantar a soja, colocar ela num caminhão e jogar numa estrada esburacada. Você vai perdendo a produtividade naquele caminho. Então, assim, é integrado. Você tem que avaliar a genética, a nutrição e a sanidade de forma integrada. O que a gente está mostrando aqui é que, às vezes, mesmo dentro de um processo muito bem feito, se a gente esquecer da parte básica do controle sanitário de uma verminose, a gente deixa de ganhar, né? É uma perda de oportunidade. Então, isso é um ponto importante, né? No contexto da seleção, da redução da recria. É isso aí. Agora, Schacker, bom, esses números já mostram aí resultados extremamente positivos. O produtor que está nos acompanhando nesse momento, ele precisa entender alguns pontos, tá? De como iniciar esse trabalho e como fazer essas avaliações das métricas para entender e obter resultado e lucratividade de acordo com os pontos que você colocou. Muito bem. O ponto de partida em toda a jornada, até a gente chegar na novilha precoce, é que a propriedade ela tem uma obrigação, né? E o produtor tem outra. A obrigação do produtor, ou do empresário, do pecuarista, como diria nossos colegas aí de São Paulo, a turma que é os galãs de São Paulo, que eu falo, é monetizar os ativos. O que significa? É ganhar dinheiro sobre o patrimônio que eu tenho. E no caso da fazenda, o papel dela é entregar 5% de geração líquida de caixa do que ela vale. A partir dessa premissa, Deba, que a fazenda precisa dar 5% pelo menos do que ela vale, eu preciso criar uma hipótese, um projeto e desenvolver esse projeto para que eu conquiste essa meta econômica. Dentro de tudo isso, eu preciso fazer o quê? Aumentar a distância entre a receita e a despesa. Tenho certeza que o papel de todo pecuarista é buscar como eu aumento a distância entre a receita e a despesa. Às vezes é produzindo mais, às vezes é gastando menos, às vezes é os dois. Quando você vai para um projeto técnico, altamente técnico, que nós estamos colocando aqui, profissional, como a produção de novilhas, que hoje nós chamamos de precoce, mas daqui a alguns anos nós não vamos usar, porque a de 2 anos já foi precoce um dia, né? E agora a precoce vai ser essa de 14 meses ou menos. Entra numa jornada de produzir comida, colocar a genética. Então, nós temos, junto até com o pessoal do trabalho das OEX, existe uma frase que é: vamos pôr o gene da precocidade e depois vamos expressar esse gene. Então, o passo 1 é pôr o gene, o passo 2 é expressar. Para expressar esse gene, foi criado um protocolo, que é o 5811, que aumenta a capacidade dessas fêmeas emprenharem, né, que foi provado nesse estudo, e esse protocolo faz com que se potencialize, se ganhe um pouco de tempo nessa jornada, no sentido de você conseguir aumentar aí essa fertilidade, reduzir a perda pré-parto e, como consequência, aumentar a taxa de desmame. Então, é uma jornada que deve ser pensada de forma plurianual, é uma decisão tomada hoje, já na escolha dos touros, no protocolo nutricional e, principalmente aqui, que é o debate central, no protocolo sanitário, né, para evitar com que os endo- e ectoparasitas impeçam que essa fêmea jovem performe reprodutivamente, né? É isso, é o conjunto. Não podemos falar em separado, né? Ou falar só de ganho de peso, só de uma determinada fase. Nós precisamos falar do contexto geral do rebanho, né?
Exatamente, Devanir. Eu acho que uma fazenda você tem que olhar todos os aspectos, né? Você não consegue, acho que, tratar algo de uma forma muito específica, né? E até para quebrar um pouco o protocolo, eu já queria fazer uma pergunta para o Schacker, já aproveitando Com aqui, todo direito. Tô tomando seu lugar já, viu, Que é isso? Devanir? Porque assim, hoje, o pessoal deve estar assistindo, está se perguntando, mas é fácil falar hoje pelo preço do bezerro que tá, a reposição ela tá cara. Agora, quando a gente pensa numa tecnologia dessa, né, num protocolo desse, quanto que poderia custar um bezerro para eu fazer esse tipo de investimento? Será que é porque o bezerro está caro que vale a pena ou é algo que eu posso implementar na minha fazenda, independente do preço ou até onde eu posso ir para usar esse tipo de trabalho? Essa é a pergunta que eu deixo para o Schacker para ajudar a gente a pensar. Super, super legal. Pablo, nós estamos falando aqui de 2 doses de vermífugo, né? Nós não estamos falando aqui de um tratamento de suplementação de 0,7% e 1% e confinamento e sequestro. Nós estamos falando aqui de uma dose que custa menos de R$ 2,30, né? Por dose. Então, nós estamos falando de muito pouco dinheiro. Esse protocolo, esse processo, ele é tão, vamos dizer assim, abrangente, que se o valor do quilo do bezerro caísse, para essa coisa não valer a pena, o bezerro tinha que custar R$ 2,00 o quilo, né? Abaixo de R$ 2,00 o quilo, 2, eu não falei, né? Não falei 12, falei 2. Então, assim, nós temos aí alto retorno econômico, porque no final nós estamos falando de um investimento muito baixo para o ponto de vista do retorno, que nós estamos falando de gastar aí R$ 2,00 e pouquinho por dose, e num bezerro que pode valer, pode valer muito menos que ele vale hoje, que ainda é econômico, porque no final das contas é uma medida desproporcional, né? Onde você tem aí a R$ 4,00, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com o volume que vai se fazer, e nós estamos falando realmente algo muito pequeno, tanto que a razão benefício-custo desse processo é de 32:1. Normalmente a gente entra em tecnologia quando é 3:1, né? Acima de 3:1. Então, assim, esse é um tema muito, muito simples de ser explorado, muito fácil, porque nós estamos falando de muito pouco, para não dizer praticamente marginal, a investimento para um retorno muito grande. Nós sabemos aqui o que é aumentar a prenhez e quanto custa isso, e se eu consigo fazer isso com o aumento de uma dose de vermífugo, realmente é disruptivo, né? Pablo, é impactante esses números. São impactantes. Super impactante, Devanir. Acho que, assim, a gente já trabalha com controle estratégico há muitos anos, né? Desde a época do antigo 579, depois que veio o 5811, e a gente promove isso no campo por bastante tempo. E uma das coisas que a gente sempre apresenta para o pecuarista, os números enchem os olhos e ainda fica aquela questão de manejar o gado no mês de agosto. Mas assim, o resultado é muito maior do que às vezes o simples manejo no mês de agosto. Vale a pena incluir esse tipo de atividade, principalmente eu estou falando para a fazenda de gado comercial, para fazer essa vermifugação no mês de agosto, porque é o momento que o parasita está dentro do animal. É a melhor época para você tratar e usar um produto e extrair o maior potencial de um produto é nesse momento. É por isso que a gente vem falando constantemente sobre o controle 5811 e dos seus benefícios, quer seja para a recria do macho ou da fêmea, tanto no gado selecionado ou no gado comercial. Isso é importante. Portanto, eu não posso deixar de perguntar ao Schacker o seguinte: ô Schacker, tendo em vista os resultados obtidos, qual a sua recomendação para aquele pecuarista de gado comercial que quer acelerar sua produção? A recomendação, além dos fatores que eu já coloquei aqui, como a genética e a nutrição, nesse caso, sem dúvida nenhuma, é que ele aplique o protocolo, que ele conheça esse processo, que ele conte com essa tecnologia que foi absolutamente bem
estudada, construída, e não abra mão de uma oportunidade que está muito grande em cima da mesa, que é justamente fazer um protocolo sanitário muito bem estruturado, e aí, como todo o time do Pablo vai poder detalhar, que realmente aproveite isso, faça as precoces, e for fazer precoce, não dá para abrir mão desse protocolo 5811 de vermifugação, que realmente tem impactado muito positivamente o resultado econômico, como demonstrado no trabalho científico que a gente nos baseou. Então, realmente vamos fazer, né? Essa é a recomendação. Vamos fazer. Bom, uma pena que o nosso tempo, ele não passou, ele voou, né? Afinal de contas, é um assunto tão interessante, dados extremamente importantes avaliados através do Instituto de Métricas Agropecuárias Integra, na pessoa do Antônio Schacker, para nós, sem dúvida nenhuma, é a grande referência. Então fica o convite para que o pecuarista busque, então, através de todo o corpo técnico das OETs, acompanhar, entender, usufruir desses dados que o Integra traz e que vai estar disponível para você, possa usufruir de tudo isso e ter a rentabilidade tão desejada da pecuária nacional. Então, a mensagem fica muito clara, né, Pablo? Exatamente, Devanir. É entender, eu acho que nós temos uma equipe espalhada no Brasil inteiro, tem o site das OETs que tem informações importantes, é conhecer o protocolo, né, igual eu até brinco, o protocolo só tem um, é o controle com TREL no mês de maio e novembro e Sidectin em agosto. Não adianta mudar os produtos porque a gente não tem dados. Perfeito. Esse é o protocolo. E colocar ele em prática. Eu acho que ele é fácil de ser colocado dentro de qualquer fazenda, principalmente numa fazenda que já faz os manejos de maio e novembro. E o resultado está aí, ele é fácil de observar, quer seja na recria do macho ou da fêmea, pensando principalmente aí na reprodução. Tá certo. Schacker, eu quero mais uma vez te agradecer imensamente a disponibilidade de estar nos atendendo, compartilhando conosco essas informações e essa parceria tão importante. Então, muito obrigado, mais uma vez um abraço. Eu que agradeço, um abraço a todos e vamos seguir nessa jornada de transformar a pecuária nacional. É isso aí, transformar a pecuária nacional. E aqui nós vamos seguir falando do protocolo 5811 das OETs para o controle da verminose. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos no campo com as OETs e aí nós vamos falar com o produtor, diretor do Grupo Resende, Antônio Carlos Resende, com mais informações. Já voltamos.